Olá, galerinha do meu canal! Vamos lá? Fica aqui comigo, hein? Lembre de deixar o seu like e o seu comentário no vídeo. Gente, primeiro vídeo é para falar sobre a ciência histórica. História? História é ciência? Isso, história é uma ciência. Isso significa que o resultado do trabalho do historiador está comprometido com o método científico da história. Nós vamos falar sobre o método científico da história em um outro vídeo, tá? Bem, e o que é a importância dessa ciência? Por que ela existe? Para que serve a história? Eu já sei. A história existe para ensinar aos seres humanos para não repetir os mesmos erros do passado. Será? Será que a gente não repete os mesmos erros do passado? Eu acho que se isso fosse verdade, o mundo não viveria mais nenhum tipo de guerra, não é? Porque no passado já houveram tantas e por que hoje ainda continua acontecendo? A história, ela não serve para mostrar o que foi o passado e não repetir os erros no presente. A gente até gostaria que fosse, mas não é bem assim que funciona. Ela também não serve para prever o futuro. Por quê? Porque a história, ela não pode determinar o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã é o resultado das nossas ações no tempo presente. Então eu fiquei confusa. E agora? O que é que a história vai nos ajudar? O que é e como é que a história, para que ela serve? A história, ela serve para explicar para a gente como é a nossa sociedade e por que ela é assim. Com o conhecimento histórico, nós conseguimos estudar o passado para compreender melhor as questões do tempo presente. Vou dar um exemplo disso para vocês. A nossa sociedade, ela luta constantemente contra o racismo, certo? O preconceito, a discriminação e a desigualdade gerada pelas pessoas devido à sua condição de pele, de cor, tá? Essa condição, ela foi criada como? Ela foi criada a partir da herança histórica do processo de escravidão no Brasil. Ou seja, se eu não conhecer o passado, eu não consigo entender por que hoje existe o preconceito racial no Brasil. E se eu não consigo entender por que esse problema existe hoje, como é que eu vou combatê-lo? O objetivo da história é sim transformar a sociedade que nós vivemos em um lugar melhor. Mas a gente transforma essa sociedade a partir do momento que a gente entende quais são os problemas que ela possui. E a gente vai entender esses problemas através do estudo do passado, certo? Agora vamos para a nossa segunda lição desse vídeo. O que é que a história estuda? Já sei. A história estuda o passado. Qualquer tipo de passado? Somente o passado? Não. A história não estuda somente o passado, tá? O passado, ele está conectado com o presente. Vamos lá para mais um exemplo? Recentemente, com a pandemia do coronavírus, todos nós ficamos interessados em descobrir se isso já tinha acontecido no mundo em um outro momento. E fomos colher informações sobre as outras epidemias do mundo, não é verdade? Pois é. Esse processo significa dizer que é o presente que vai fazer com que a gente tenha curiosidade sobre o passado. Nós vamos buscar no passado questões porque nos interessam no tempo presente. Então a história não é a ciência do passado. Ela é a ciência do tempo presente, porque é o presente que vai fazer com que o historiador busque curiosidades e informações no passado, a partir das necessidades que a sociedade está vivendo, tá? E como é que ele vai estudar esse passado? Já sei, desde lá dos dinossauros. Dinossauros? Não. Dinossauros não são objetos de estudo da história. O historiador, ele só vai estudar as sociedades humanas, ou seja, os seres humanos e tudo aquilo que eles produziram. O que eu estou querendo dizer é que o objeto de estudo da história não é o passado. O objeto de estudo da história são os seres humanos e toda a sociedade que ele produziu ao longo do tempo, tá? Então, o objeto de estudo da história, os seres humanos e suas relações sociais através do tempo. Isso aqui nós vamos chamar de sujeitos históricos. Mas sujeitos históricos é o tema do próximo vídeo.